No Resenhando as Paradas de hoje, farei uma crítica sem spoilers de Relato Selvagem, filme antológico de 2014, que, como o próprio nome diz, relata a selvageria da natureza humana em 6 histórias sobre vingança e reações exacerbadas que se desencadeiam a partir de situações cotidianas do dia a dia, caminhando entre a linha tênue que separa a civilização da barbárie. Vencedor de vários prêmios e indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2015, Relatos Selvagens é uma película hispano-argentina dirigida por Damián Zifrón e produzida pelos irmãos Almodóvar, que é basicamente Almodóvar e o irmão dele. Tudo o que acontece na obra é bem exagerado. Os personagens respondem aos acontecimentos de forma hiperbólica, trazendo à tela situações tragicômicas que geram incômodo, tensão e riso nervoso. A parada parece se passar num mundo onde o que é posto em prática é aquelas ideias que a gente tem nos momentos de descontrole, mas que a maioria jamais seria capaz de colocar em prática, seja por ética, bom senso, medo das consequências ou do que os outros iriam pensar. Eu mesmo, por exemplo, adoraria estar falando de um filme argentino com a camisa da seleção brasileira, mas não fiz isso porque eu não quero ser confundido com algo que eu não sou de jeito nenhum. Mesmo nas ações mais absurdas, é impossível não traçar paralelos com a nossa realidade, às vezes mais surreal que a ficção. Como quando alguém invade um aniversário atirando e matando por discordar politicamente do tema da festa. Outro traço que dá união às narrativas que compõem o filme é o dinamismo como as histórias são contadas, indo direto ao ponto e sempre trazendo um final surpreendente. Dentre os 6 curtas, apesar de alguns sobressaírem, não há nenhum que possa ser considerado ruim, no mínimo muito bom. No geral, a riqueza dos temas explorados e a forma de abordagem tornam Relatos Selvagens o tipo de filme que segue na cabeça, incomodando e fazendo pensar acerca do nosso mundo, da natureza humana e sobre nós mesmos. Mas antes de eu falar de cada curta, sem spoiler, quero agradecer pelos piques enviados e a força que vocês têm dado indicando o canal e o vídeo para os outros. Continuem metendo aí esses comentários sem noção para a gente ficar resenhando e se divertindo. Não se esqueça de deixar seu like e se é novo aqui, se inscreve aí. Esse vídeo tem o patrocínio da APUB, Associação dos Professores Universitários da Bahia. O nosso Pix está aí na descrição, para quem quiser contribuir com qualquer quantia, lembrando que o valor sugerido é de R$1 para não quebrar ninguém. O curta de abertura, Pasternak, retrata talvez a vingança mais exagerada e hilária da obra. É breve e parece ter, acima de tudo, a função de nos introduzir lá ele na poética do que vem pela frente. O segundo, Las Ratas, nos coloca num dilema moral muito interessante. Imagine que a roda da vida gire e do nada você tem a oportunidade de ceifar da existência alguém absolutamente nocivo à sociedade, que não só ferrou sua vida, mas que isso foi uma consequência da forma como ele destruiu sua família, levando seu pai ao suicídio e sua mãe já viúva a se foragir por conta de um assédio sexual ostensivo. E aí, pai, você faria o quê? A gente acompanha o garçonete tentando resistir a tirar proveito da situação com 2 agravantes. De um lado, o antagonista, que é o avesso da simpatia, e do outro, a cozinheira, que fica pilhando ela para botar veneno de rato vencido na comida. Uma questão massa que se coloca aí é a seguinte: quando o veneno está vencido, fica mais ou menos venenoso, o que pode ser lido como se o desejo de vingança se abranda ao passar do calor do momento ou se é um prato que se come frio. El Mais Fuerte, a terceira narrativa, chega envolta na luta de classes ou de vingança social a partir de uma briga de trânsito. Em uma estrada, um cara com carro velho resolve não dar passagem para um rico e esse, se sentindo protegido pelo seu carro de luxo, ofende e humilha o outro. Só que mais na frente o pneu dele fura e o outro chega junto. Fisicamente mais forte, o oprimido vê a oportunidade de oprimir e a aproveita bastante. Cheia de reviravoltas, a história segue numa espiral de violência que se amplifica porque os cabras estão mais preocupados em dar o troco no outro do que acabar com aquela situação. E aí a coisa segue cada vez mais por um caminho sem volta. É assustador porque a gente vê essa discussão de trânsito por bobagem o tempo todo.
A diferença aqui é que não fica só na bravata, um desce do carro, porque para xingar o outro pela janela, sobra valentia. Aliás, se um ou os dois estivesse armado, esse curta poderia ter sido um teaser de 15 segundos. E ainda tem quem ache bacana armar a população. Na sequência, Bombita, o quarto episódio, traz o fenomenal Ricardo Darín no papel principal. E para quem não sabe, no cinema argentino tem o selo da RIM de qualidade. Se esse homem tiver no elenco, pode ter certeza que o filme presta, não tem erro. Esse pra mim tem um dos plot twists mais bem construídos da obra, porque logo na primeira cena ele meio que já entrega o que vai rolar. E aí a gente relaxa, acha que vai ser previsível, só que o que surpreende não é o que o cara vai fazer, são as consequências disso. Quase como uma comédia de erros, a gente vê a vida de um cara ser destruída por ser vítima da corrupção institucionalizada e tentar ir de encontro a isso, mostrando a fragilidade do cidadão comum frente ao sistema e as consequências de quem resolve lutar pelos seus direitos ao invés de deixar pra lá, que é o que rola normalmente, porque só o trabalho que dá, o custo e o tempo que leva, é melhor deixar quieto mesmo e amargar o prejuízo. Como diz o ditado, vão-se os dedos, ficam as dedadas. O quinto episódio, La Puesta, traz como tema central a impunidade dos mais ricos. Um playboy bebo atropela uma grávida e foge sem dar socorro. Sua família tenta comprar a inocência do filho, oferecendo uma grana para o jardineiro para ele assumir a culpa. A partir daí a coisa vai se complicando, mas tudo e todos têm seu preço. E assim como a impunidade, não há limites para a ganância e a extorsão. Nesse contexto fica a questão: qual a possibilidade de que a justiça seja feita? O último, e na minha opinião o melhor de todos, se passa em uma festa de casamento e tem como título Hasta que la muerte nos separe. Traz todos os elementos anteriores de uma forma tão intensa que nos leva a experimentar uma montanha russa de sentimentos. Tudo isso envolto em uma comicidade cruel e tensão constante. Destaque para o par romântico, principalmente a noiva Romina, interpretada por Érica Rivas, que dá um show. Mas vale também ressaltar o desempenho de Diego Gentili como Ariel, o noivo, principalmente pela mudança que emprega o personagem no final da trama. E vou te falar, eu não suporto esse tipo de evento e já prometi faz tempo que para casamento eu não vou de jeito nenhum, principalmente se for o meu. Mas para esse aí eu queria ter ido. Que festa animada da porra! Bom filme de antologia. Recomendo. Não esquece de deixar um comentário e se quiser e puder dar aquela força pro canal, o Pix está aí na descrição. Segue a gente no Instagram e até o próximo Resenhando as Paradas.